A paz do Senhor, irmãos. Feliz por estar aqui nessa tribuna, para trazer a vocês uma partícula da palavra de Deus nessa noite. O Senhor, Ele é tão bom, tão misericordioso, que usa uma pessoa igual a mim, Apesar de mim, Deus me usa, Então, irmãos, feliz porque o Senhor tem sido bom para conosco. Eu quero dizer que você está no melhor endereço dessa cidade, viu? E está junto do povo mais lindo dessa cidade. Mas que amém fraco, só. Você faz parte do povo mais lindo dessa cidade. Amém. Aleluia. Mas isso não é um jargão não, irmãos, não é um jargão, porque a palavra de Deus diz assim, que um coração alegre formoseia o rosto, e nós somos felizes, nós somos o povo mais feliz da terra. Então, se somos felizes, essa felicidade, ela estampa no rosto, e a gente fica bonito, entendeu? E outro motivo, porque nós somos parecidos com Jesus, E cada dia nós seremos mais parecidos com Ele, A palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Veja bem, quando você levanta bem de madrugada, você tem dificuldade às vezes até de caminhar, porque está escuro, mas à medida que o dia vai clareando, as coisas vão tornando mais visíveis, E então, aí daí a pouco vem o dia perfeito. Por quê? Porque o sol brilhou. Então o sol da justiça brilha na sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Meus queridos, eu pensei comigo, mas Senhor, eu vou falar de novo sobre dispensação. Então o Senhor me fez vir assim ao coração, que a palavra dele é inesgotável. Então é o seguinte, nós precisamos de sempre ter uma palavra escatológica, alguma coisa que nos coloca diante do futuro, Porque se nós esperarmos só nessa vida, diz o apóstolo São Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos. Então nós esperamos no Senhor, E Ele brevemente estará buscando a sua igreja. Nós somos a igreja dele, Então, aí eu quero falar, me deter, é claro, na dispensação da graça, que é a dispensação que nós vivemos, mas falar das outras dispensações, como eu falei um pouco na penúltima quinta-feira. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos aprender, assimilar a palavra de Deus, porque o crente precisa assimilar a palavra de Deus. O crente precisa ouvir e a palavra descer ao coração. Não é ouvir no ouvido e sair pelo outro, não. É ouvir e descer ao coração. Então, como que ela desce ao coração? Quando nós damos importância que ela merece, Então, essa importância faz com que ela nos edifique, Então, aí nós nos tornamos melhores. Por isso que eu sempre digo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler então um texto sagrado que eu pediria colocar ali, Bendito é o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15. Escatologia, irmãos, isso fala do futuro, isso fala do futuro da igreja, do meu futuro, do seu futuro, do nosso futuro. Como eu disse, nós não podemos esperar só nesse tempo presente.
Muito pelo contrário, nós não podemos nos envolver de tal maneira com as coisas corriqueiras da vida, que venhamos a esquecer de Deus. Não! A palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então vamos ver um pouquinho de futuro. Olha lá. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto. De novo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Aplica, Senhor, a tua palavra nos nossos corações nessa noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então nós vivemos a sexta dispensação. Então, a primeira dispensação é quando, pastor? A primeira dispensação foi quando Deus criou o homem lá no jardim, criou o homem e a mulher sem maldade, sem pecado, e por isso mesmo foi chamada aquela dispensação de dispensação da inocência. Então o homem e a mulher foram criados inocentes, santos, perfeitos. Toda virada do dia Deus vinha e batia um papo com o homem. Mas acontece que a desobediência fez com que aquele casal se voltasse contra Deus. Veja bem, Deus havia falado assim, não coma daquela árvore ali do centro, coma de todas as outras, todos os outros frutos é para vocês mesmos, mas aquele ali do centro do jardim, não coma. E vem o inimigo e diz assim: se você comer, você vai ser igual a ele. Então, o pecado não é só de desobediência, o pecado é também de orgulho, é de querer ser igual a Deus, e Deus não tolera isso. Deus, diz a sua palavra, Ele não divide a sua glória com ninguém, com ninguém. Por isso, irmãos, que nós devemos cada dia sermos menores. Um dia eu falando aqui na igreja que eu sou o menor dos irmãos, aí alguém falou assim, a Selumite achou alguém que seja menor do que ela. Mas, não, brincadeira, né? Mas é isso, irmãos, nós precisamos de nos humilhar de tal forma que o Senhor cresça cada dia na nossa vida, Ele cresça e que nós diminuamos. Veja bem, hoje comemora-se o dia do pastor, daqui a pouco terá, né, as crianças falando sobre isso, cantando, etc., né, nos homenageando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca quis ser pastor, eu nunca pedi para ser pastor. Para ser pastor, não necessariamente você tem que ter outros cargos antes, não, de jeito nenhum. Mas eu, na escola que eu vim, tinha. Então eu fui diácono, sem ter pedido para ser diácono. Eu fui presbítero, sem ter pedido para ser presbítero. Aliás, no dia que eu fui consagrado presbítero, eu estava no coral, cantando, e um rapaz que estava próximo de mim, com a guitarra na mão, de paletó, ele falou assim: Nelci, oi,
você não está ouvindo que você está sendo chamado na frente, não? Eu falei, não. Rapaz, você está sendo chamado lá na frente para você ser consagrado a presbítero. Eu? Você? Mas sem paletó? Toma aqui. Me deu o paletó dele. Rui Mar, o nome desse rapaz. Aí eu fui lá para frente. Então, sabe, não pedi, irmãos, nunca pedi para ter nenhum cargo, né? Depois, mesma coisa, evangelista e depois pastor. Olha bem, mas isso me honra muito, apesar de eu não ter pedido para ser, me honra demais. E hoje, né, quando nós aqui temos alguns pastores aqui na igreja, isso nos dá, irmãos, uma responsabilidade enorme, inclusive essa, de estar transmitindo a você a palavra de Deus, falando sobre o futuro da igreja, sobre o meu futuro, sobre o seu futuro, né? Então nós vimos lá no eterno passado, né, os nossos pais desobedecendo a Deus, querendo ser igual a Deus, porque o inimigo que tomou uma forma de uma serpente, ora, serpente nunca falou na vida, e nem nunca vai falar, né? E ela falou, então já era para Eva ter desconfiado naquele momento, né? Mas não, deu ouvido, né? E aí veio o pior, foram expulsos do jardim, e Deus falou assim, a terra, ela é maldita por sua causa, por sua causa, a terra vai produzir espinho, e você vai comer do suor do rosto. Então, queridos, sabe, desde o início, né, vemos aqui a época da inocência, aí, com essa iniciativa do homem e da mulher de comer do fruto que realmente daria a eles saber o bem e o mal, aí começaram então a ter consciência, né? Consciência do que faziam. Mas o que aconteceu, tendo consciência do que faziam cada dia o pior, a ponto de Deus escolher um homem íntegro, por nome de Noé, e falou, Noé, faz um grande barco, para entrar nele tantas quantas pessoas quiserem, para salvar de um dilúvio, que eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E Noé fez aquela arca, 100 anos construindo aquela arca, ou 100 e poucos anos, né? Então quer dizer, naquele tempo todo é provável que ele era muito criticado, é provável, né? Então entra Noé com seus 3 filhos e a sua esposa, e a esposa dos filhos, quer dizer, 4 homens e 4 mulheres, 8 pessoas, entra aquelas 8 almas para dentro da arca, e é fechado a porta por fora, Deus fecha a porta, aí as pessoas começam, Noé, Noé, abre-nos a porta, Noé, porque a chuva veio, a água está subindo, né? Então, meus queridos, aqui, a primeira igreja batista Conselheiro Pena, esse templo, isso aqui é a arca do Senhor, e aqui você está abrigado, aqui você está abrigado contra a tempestade que está lá fora, porque lá fora as águas estão subindo, né? As pessoas estão morrendo. Mas como assim, pastor? Morrendo espiritualmente, queridos. Esse mundo está morto, mas nós temos vida e vida com abundância, aleluia, glória a Deus. Então Deus fechou essa arca chamada Primeira Igreja Batista de Conselheiro Pena por fora ali. Olha, pastor, mas eu não posso entrar e sair. Sim, você pode entrar e sair fisicamente, mas espiritualmente você está aqui, aleluia, está aqui todos os dias buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando a Ele enquanto Ele está perto. Aí então vem o dilúvio e consome a todos, menos aquela família de Noé, né? Essa é a segunda
é a segunda dispensação, que é da consciência. Aí vem a terceira dispensação, que é do governo humano. É quando Noé sai da arca, encontra uma terra zerada, né? Tudo novo. Aí Deus falou com ele, ó, enche essa terra, prospera, mas olha, acampa em toda a terra, né? Então dispersam-se nessa terra. O que eles fizeram? Ficaram juntos. E foi crescendo, e foi populando, a população foi crescendo, e ficaram juntos, a ponto deles querer fazer uma torre para dar no céu. Por quê? Porque fazendo aquela torre muito alta, eles fugiriam de um possível dilúvio novamente. Mas foi Deus que falou que não havia mais dilúvio. Ele falou isso, ele prometeu isso. Então o que Deus faz? Vai lá e confunde a língua daqueles povos. Então todo aquele povo que era descendente de Sem, Cão e Jafé, que são os 3 filhos de Noé, agora tem que dispersar. Tem que dispersar. Então Sem vai para a Ásia, Cão vai para a África e Jafé vai para a Europa. Dispersam. Então quem é Sem que foi para a Ásia, para a região do Oriente Médio? São semitas, Sem semitas, né? São os descendentes de Abraão, que Deus fala com ele mais tarde um pouco, fala, Abraão, de você eu farei uma grande nação, Abraão. Então, Abraão, você será a nação que eu quero, o povo que eu quero, passará por você, da sua família se terá essa nação. Então, quer dizer, aí vai para esse governo humano, né, que Noé não soube administrar, terminou em Babel. E aí vem o governo, a dispensação da promessa em Abraão. Acabei de falar em Abraão, né? Em Abraão. Aí Deus escolhe Abraão. Abraão, você será essa nova nação que eu quero. Aí fala para Abraão, olha para as estrelas do céu, vê se você pode contar, assim será a sua descendência. Então Abraão teve Isaac teve Jacó, e Jacó aqueles 12 filhos, né? 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. E Deus fala para Abraão assim, Abraão, veja bem, vocês serão a minha nação, mas quero vocês aqui, neste lugar, onde estamos, mas primeiro a sua descendência vai passar 400 anos numa terra estranha. E então, eles vão lá para o Egito. Por que eles vão para o Egito? Porque havia fome. Então aqueles 12 filhos de Jacó, que agora já eram 70 pessoas, foram parar no Egito por causa da fome. E lá ficaram, e lá cresceram, e lá multiplicaram. E já era mais de 2 milhões, quem sabe 3 milhões de pessoas. E aí Faraó, diz a Bíblia que entrou um faraó que não conhecia José e começou a perseguir o povo. Mas Deus havia falado com Abraão, Abraão, vocês vão passar 400 anos numa terra estranha. Por quê? Porque aqui onde estamos, Abraão, a medida dos amorreus ainda não encheu. Então, quando a medida dos amorreus encher, Abraão, vocês voltam para cá. Então, queridos, veja bem, há uma medida para esse mundo, para esses amorreus que aí daquele portão para fora, há uma medida, e quando essa medida entornar o caldo, sai de baixo, e foi o que aconteceu com os amorreus. Mas para o crente também há uma medida,
a palavra de Deus diz que debaixo do trono de Deus há uma taça, que são as orações dos santos. Aleluia. Quando você ora, essa taça vai subindo o nível, então ao ponto de que Deus responde, por causa do transbordamento, Deus responde às suas orações. Então você não pode desanimar, busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, porque as suas orações serão atendidas. Talvez não seja exatamente da forma como você quer, porque às vezes, irmãos, nós queremos algo de Deus, e tem que ser da maneira que nós pintamos para Deus, mas nem sempre aquilo que nós estamos querendo é o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que ter um discernimento para saber que ao pedir uma bênção, nós seremos abençoados, mas com a bênção que Deus quer que nós sejamos abençoados. Então, queridos, as promessas de Deus se cumpriram em Abraão, né? E as promessas de Deus se cumprem em nós, na igreja do Senhor. Mas é preciso que nós estejamos como Abraão foi, né? Olha bem, Abraão foi chamado amigo de Deus. Da mesma sorte, nós precisamos ser encontrados como amigos do Senhor, né? Aqueles a quem tem o Senhor como próximo, né? Então, queridos, aí, quando eles estão no Egito e que são perseguidos e começam a clamar ao Senhor, aí, por que eles começam a ser perseguidos? Porque eles começaram a adorar os mesmos deuses do Egito. Querido, aí fora é o Egito. Nós não podemos ter os mesmos valores que existem aí fora. Não podemos. Porque os valores deste mundo não servem para nós. Nós andamos nesse mundo como que quem está andando na contramão. Você já experimentou dirigir na contramão? Nem faça isso, por favor, nem faça isso. Mas você andar na contramão, irmãos, por que nós andamos na contramão? Porque tudo que o mundo quer é exatamente o que nós não queremos. E tudo que nós queremos é aquilo que o mundo não quer, então nós estamos na contramão. Mas, se nós permanecermos buscando ao Senhor, Ele nos dará a bênção que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Então aquele povo, né, eles clamaram a Deus, Deus os socorreu através de Moisés, e saíram do Egito. E quando chega lá no meio do deserto, no Sinai, aí Deus dá a lei para eles. Aí já é a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Sabe, mas aquele povo ainda assim, apesar de ter a lei, apesar de ter Moisés cobrando deles diuturnamente, eles não fizeram o que fosse agradável a Deus. A Bíblia chama aquele povo de dura cerviz. Você sabe o que é dura cerviz? É pessoa que não enverga, não faz isso. Isso aqui é duro. Ou seja, eles não adoram a Deus, eles não buscam a Deus. Então, queridos, nós não podemos ser crentes de dura cerviz. Quando eu falei na humildade aqui no início, né, precisamos nos humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que se nós humilharmos diante dEle, Ele, Deus, ao seu tempo nos exaltará. Quem se humilha será exaltado, mas quem a si mesmo se exalta será humilhado. É isso que acontece com o mundo aí fora, queridos, porque eles se exaltam e um dia eles serão humilhados, só que a humilhação deles será para sempre, eternamente. Bom, vamos continuar, porque agora vem a sexta. Bom, voltando aqui um pouquinho na quinta dispensação, essa quinta dispensação que começou lá no deserto, ela acabou, sabe onde? Acabou no Calvário, porque eles não aceitaram Cristo como
o Messias e o crucificaram. Só que a dispensação atual, que é a dispensação da graça, a dispensação que nós vivemos hoje, ela começa justamente no Calvário, também. Então, nós vivemos essa dispensação de hoje, da graça, porque a morte que Jesus teve na cruz, foi uma morte vicária, ou seja, foi uma morte substituta. Era você que tinha que morrer naquela cruz. Então ele morreu por nós, né, uma morte em substituição a nós. Então para quê? Para nos dar a salvação eterna. Então Jesus, ao ser crucificado ali naquela cruz, quando ele morreu, ele disse para Deus assim: tetelestai. Tetelestai quer dizer, está consumado. Cumpri o meu propósito. Ou seja, em outras palavras, ó Pai, aqueles que o Senhor me deu são meus, né? Eu cumpri tudo, Pai. Então aqueles que o Senhor me deu são meus. Então, queridos, quando Jesus ele dá essa palavra, né, de conclusão, de completude, então nós estamos ali, sabe, encontrados inocentes, porque é isso que a morte de Cristo faz em nós. Ela nos justifica. Nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos dos nossos pecados. Por isso, querido, que o crente não pode ficar pecando o mesmo pecado. Davi pecou pecados horríveis, mas Davi, ele pecava e, por exemplo, o profeta aí chegava: ó, você pecou, você fez de errado. Então ele se humilhava, pedia perdão e não voltava a praticar os mesmos atos. Então, queridos, nós precisamos de vigilância para nós não ficarmos pecando no mesmo pecado. Não porque Deus não perdoa o mesmo pecado mais de uma vez, não. É porque peca hoje, arrepende amanhã, peca hoje, arrepende amanhã, peca hoje, arrepende amanhã. Uma hora você vai pecar e não vai querer arrependimento mais, entendeu? Porque a mente cauterizou. Então, por isso, irmãos, que nós temos que estar aqui ouvindo a palavra de Deus dioturnamente, sempre que possível, estar na casa de Deus para ouvir a sua palavra. Por quê? Porque é essa palavra que traz refrigério à nossa vida. É essa palavra que nos ensina como portar diante do mundo tão conturbado como esse que nós vivemos. Teve um homem, Jesus falou, que falou assim: eu vou plantar muito mais do que eu costumo plantar, vou colher muitíssimo mais do que eu costumo colher, vou derrubar esses armazéns e construir armazéns novos, e vou dizer para minha alma assim: alma, folga-te, porque você tem bens para muitos anos, regala-te. Então veio uma voz de Deus e disse assim: louco, esta noite te pedirão conta da tua alma. O que você tem preparado, para quem será? Irmãos, então este é o perigo de nós estarmos envolvidos com as coisas terrenas, tão somente com as coisas terrenas. Porque eu faço projetos, né? Eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo, mas esquece de Deus. E esse homem que Jesus falou, aconteceu isso com ele. Mas só que quando ele fazia os grandes projetos da vida dele,
veio uma voz e disse: louco, essa noite você vai morrer. E aí, o que você vai fazer? Irmãos queridos, veja bem, a nossa vida é uma vida passageira nessa terra. Nós não sabemos o que será de nós amanhã. Sabemos o que hoje, agora, mas não sabemos o amanhã. Então é exatamente por isso, porque, irmãos, veja bem, nós pastores, quando estamos diante de um velório, a gente costuma dizer, eu sempre digo, a gente costuma dizer assim: veja bem, enquanto há vida, há esperança, há jeito, mas depois que morte, não tem jeito mais, acabou, o que tinha de ser feito, foi feito. Agora, morto dentro de um caixão, os parentes podem comprar uma vela do tamanho daquele poste ali fora e acender, que não vai adiantar, não vai, porque só há esperança enquanto há vida. Por isso, queridos, que nós temos que ter o cuidado de estar fazendo a vontade de Deus, enquanto há fôlego de vida em nós, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Amanhã, segunda-feira, o que acontecerá? Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, e essa dispensação da graça pode acabar, pode terminar, porque essa dispensação da graça vai terminar com a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Jesus está vindo aí, irmãos. Pastor, eu ouço isso desde quando era criança, mas é isso mesmo, porque o tempo seu não é o tempo de Deus. Você trabalha com um calendário, Deus trabalha com um calendário diferente do seu, entende? Então, a qualquer momento mesmo, porque os sinais de que Jesus deu para que a igreja alertasse, os sinais já foram cumpridos. Então, o que tem de acontecer agora é só mesmo a volta de Jesus. Jesus falou assim: olha, no tempo de Noé, né, as pessoas que viviam, né, antes do dilúvio, elas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e eles não perceberam e foram consumidos a todos foram consumidos. Queridos, é proibido comer? É proibido casar? É proibido dar alguém em casamento? Não, queridos, não tem nenhum problema nisso. O problema é colocar essas coisas em primeiro lugar. Então nós precisamos dar a prioridade na nossa vida a Jesus, prioridade absoluta. Nos dias anteriores ao dilúvio aconteceu assim, e Jesus falou que nos dias de Ló, né, também aconteceu isso, né? O pessoal de Sodoma e Gomorra, eles trabalhavam, né, vendiam, compravam. É proibido isso? Não. O que é proibido, o que não pode, é que nós façamos essas coisas esquecendo de que há um Deus sobre a nossa vida e que a primazia é dele, glória ao nome do Senhor. Então, queridos, nessa dispensação da graça, a salvação eterna, ela é para judeu e para gentio. Se você é judeu, você é judeu, mas se você não é judeu, você é gentio. Então, qualquer um que não seja judeu é gentio. Então só existem duas raças, né? Então ambas raças, né, essas raças, elas teriam ou têm a salvação a partir do momento que reconhecer os seus pecados e arrepender deles pela fé na obra de Jesus Cristo. Como é que eu arrependo dos meus pecados? Como é que eu vou ter fé para arrepender desses pecados? A fé vem pelo ouvir. Ouvir de quê? Da palavra de Deus. Simples. Então, precisamos de estar na casa de Deus. Irmãos, existe hoje aí uma turma, né, que se diz desigrejados.
Queridos, não faça isso não, em nome de Jesus. A epístola aos Hebreus diz assim: não deixe a sua congregação, conforme é costume de alguns. Irmãos, quem se torna um desigrejado, ele vai aprender coisas erradas, porque neste mundo tem pessoas, a Bíblia diz que aparecerão pastores que farão milagres, farão coisas extraordinárias, mas tudo pelo poder do inimigo. E aí o crente pode não ter esse discernimento. Por quê? Porque não está aprendendo na casa do Senhor e se envolver num negócio desse. Entende? Quando o pastor leu hoje aqui, né, sobre nós aprofundarmos nas águas, na introdução desse culto, né? Então, às vezes nós estamos muito rasos demais, queridos, em relação à palavra de Deus, né? Eu fiz uma proposição para os irmãos, para nós lermos toda a Bíblia, né, até outubro, né, esse ano, e a gente está lendo, e aí, cada dia, irmãos, a gente descobre coisas maravilhosas na palavra de Deus, e isso faz muito bem para a nossa vida. Então você precisa de ler e aprender da palavra, estar aqui para ouvir da palavra, para ter fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, queridos, não se meta com essas pessoas que se diz desigrejados e que não quer reunir. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ah, pastor, você fala assim porque você quer a igreja cheia. Eu quero mesmo a igreja cheia. Eu quero que 2 cultos que seja pouco, entendeu? Mas não é por causa da primeira igreja batista de Conselheiro Pena, não. É por causa do reino, o reino de Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, João 6,29 diz que a obra de Deus é esta, que nós creiamos naquele que Deus enviou. Louvado seja o nome do Senhor. E o resumo desse texto, né, é o foco que nós temos de ter em crer. Então nós precisamos de crer, irmãos. Aquele que crê em mim, o verso 47 de João 6, tem a vida eterna. O resultado desse foco é crer. Para ter a vida eterna é preciso de crer. E quem crê tem 2 qualidades, e já estou terminando. 2 qualidades: ouvir e aprender, e ser ensinável. Então, queridos, nós precisamos ser ensináveis. Tem gente que não gosta de aprender, mas nós precisamos, né, ser ensináveis para aprendermos as coisas concernentes à palavra de Deus, para sermos diferentes. Nós somos diferentes desse mundo. E agora eu quero voltar ao texto original lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, para encerrar. Queridos, esse texto de 1 Tessalonicenses, ele fala que Jesus vai dar uma ordem. Vai dar uma ordem. Nós os vivos farmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Número 16. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, Jesus mesmo, dada a sua palavra de ordem, ele dirá assim: Arcanjo Miguel, está na hora. Então, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, tem um hino do cantor cristão, e agora eu chamo aí os queridos do louvor, que diz assim: quando Cristo a sua trombeta lá no céu mandar tocar. É isso aí. Ele vai mandar tocar a trombeta. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que nos antecederam, que estão lá no cemitério, crentes, salvos, ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição. E a Bíblia diz assim:
bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. E em seguida nós estaremos sendo transformados para junto a eles irmos para o céu. Queridos, esse hino que eu acabei de falar, né, quando Cristo a sua trombeta mandar soar, ele diz que haverá uma chamada. É muito comum nós, né, que frequentamos os bancos escolares, ou que às vezes ainda frequentamos, né, os bancos escolares, né, ouvir, atenção para a chamada, né? Esse hino, ele chama-se chamada final. Então, quando nós estudamos, né, os nossos mestres, nossas mestras, né, atenção para a chamada, aí fala, fulano de tal, essa pessoa presente, né? E esse hino sugere que nesse grande dia, Jesus estará com o livro da vida na mão e dirá assim, por exemplo, Felipe Bacelar, fala presente aí, rapaz, presente, né? Lindomar, presente. Então, sugere isso, esse livro sugere isso, que naquele dia nós seremos chamados pelo nosso nome, né? E então, para entrarmos no céu, aí o Senhor vai dizer assim, Regiane, presente, aleluia, glória a Deus. Então nós vamos, nesse momento, cantar esse hino maravilhoso, que fala justamente desse texto, que eu acabei de ler, que nós dissertamos sobre ele, né? E diz assim, olha bem aqui o que fala aqui, ainda antes de cantar, tá? Diz assim, quando se fizer chamada, lá estarei. Então eu vou dizer, quando se fizer chamada, eu vou dizer 4 vezes, e vocês vão dizer, lá estarei, tá bom? Eu vou dizer 4 vezes, me dá o tom aí, ainda não é o hino não. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, vamos cantar? Pode dar a introdução aí. Tem não? Então vamos. Então vamos. De pé, queridos. Cadê? Ali, ó. Para todos cantarem. Todos cantarem. Ah, não sei cantar, não. Sabe sim. Né? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá houver, nos remidos dessa terra, meu Jesus se comparar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressuscita e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Gritarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando foi se dar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá
fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. quando se fizer chamada. Oh, aleluia! Som. Amém, queridos? Alegria podermos estar aqui nessa noite, louvando ao nome do Senhor, ouvindo a palavra que nos traz a alegria de sabermos que um dia nós responderemos essa chamada. Um dia nós ouviremos o bradar dos céus. Não é qualquer um que vai chamar o seu nome, não, tá? É o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Ele irá bradar das nuvens o nome de cada um. E hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que nós comemoramos o dia do pastor. Esses homens que muitas das vezes abrem mão daquilo que é deles, pessoal, para atender, para acolher a igreja de Cristo. E nada mais digno de que nós nessa noite apresentarmos ao Senhor um louvor, mas também uma palavra de gratidão pela vida desses homens que se doam pela igreja de Cristo. Nós vamos chamar o Ministério Infantil nesse instante para estarem aqui. Podem sentar, pessoal. Graça e paz, boa noite para vocês. Essa aqui é a nossa singela homenagem, viu, pastores? O Ministério Infantil não poderia, né, deixar passar esse dia, não é mesmo, igreja? Ah, ficou fraco, não é mesmo, igreja? Ah, amém. Então, as nossas crianças, nessa hora, vão fazer uma apresentação bem singela, mas cheia de amor e carinho para os nossos pastores, porque eles merecem. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Parabéns, pastores, pelo seu dia. Esta data é muito especial para nós, porque cada um de vocês ouviram o chamado de Deus e aqui estão juntamente com suas famílias para realizarem esta grande obra. Em Jeremias 3,15, o Senhor Deus nos fala que nos dariam pastores segundo o seu coração e que eles nos apacentariam com conhecimento e com inteligência,
Que bênção! Nossos pastores são cheios de qualidades dadas por Deus. Eles também são pacientes e protetores, amorosos, alegres, homens de valor, solidários, sofrem, choram e se doam pelas ovelhas. Com amor, trabalham incansavelmente na obra do Senhor. Sempre otimistas, um exemplo, e temos orgulho de nos espelhar. Renunciam a própria vida para as almas ganhar. Parabéns por esse dia. Que Deus os abençoe. Oi, ovelhinha! Por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim! Volta logo pro aprisco, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão com a gente. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Agora bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor sente vai falta te de você. encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem um valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Então mexe a mão. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, vai. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. E bate o pé. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, Bate o pé. ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath. Eu tô super feliz de estar aqui com a sua turminha. Glória a Deus. É com essa alegria que a gente quer, agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. E queríamos convidá-los agora a estarem aqui no altar. A vida dos nossos pastores, aqui da primeira igreja batista, pastor Geraldo ali, pastor Lindomar, pastor Neuci, amém? Pastor Lenilson.
Antes de nós orarmos, há um texto da palavra do Senhor para nós meditarmos e entendermos a função de nós, como igreja, intercedermos pela vida desses homens. Lá no livro do Gênesis, quando a família de José desce ao Egito, José, ele tenta esconder para Faraó qual era o negócio de sua família. Porque ele diz assim: olha, vocês não vão falar, porque os pastores aqui no Egito são repugnantes aos olhos deles. E Faraó, a família de José chega diante de Faraó, no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 3, assim: então disse Faraó e a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Nós estamos agradecendo a Deus hoje pela vida desses homens, porque nós sabemos que ainda que nós estejamos aqui alegres, felizes, depois de entoarmos junto com as crianças, mexe a mão, ovelhinha, há um mundo que odeia esses homens. Porque primeiro, eles pregam a verdade do Evangelho. Eles não escondem atrás de artimanhas, de artifícios. E segundo, porque eles estão cuidando de uma igreja, zelando de um povo que, como foi pregado nessa noite, subirá para o céu. O mundo nos odeia, mas ainda mais a vida desses homens. E é por isso que todos os dias nós devemos interceder, clamar a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos, para que tudo na vida desses homens seja guardado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse instante, eu quero convidar você a se colocar de pé e estender as suas mãos, para que nós possamos orar e abençoar, conforme a palavra do Senhor assim nos determina e nos autoriza. Pai, nós queremos nessa noite agradecer e louvar o Teu santo nome, pela vida dos Teus servos, ó Deus, que a cada dia tem se doado, se entregado, no trabalho, na obra, no labor do Senhor. Pai, queremos Te agradecer pela vida dos Teus filhos, que muitas vezes, Senhor, abrem mão daquilo que é deles, em prol da Tua igreja, que perdem noites de sonos, que têm os joelhos calejados, que já são conhecidos, ó Pai, pelas madrugadas, quando clamam pela vida da Tua igreja. Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida, Senhor, desses homens de valores, que têm nos ensinado, Senhor, a sermos servos melhores, porque são exemplos para nós. Senhor, nós queremos Te glorificar e Te bendizer, porque a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade também tem se revelado a nós, através, Senhor, da vida desses homens, das palavras, ó Deus, que a nós são dirigidas, de muitas das vezes, ó Pai, que somos exortados, mas porque há um amor por trás de cada exortação. Pai, nós Te louvamos e bendizemos por tudo e pedimos, continue com a Tua mão estendida, a guardar a vida dos Teus servos, Senhor, a guardar o lar, a família, aonde estiverem, ó Deus, que a mão do Senhor esteja os guardando, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles. Renova, Senhor, nessa noite, a unção do Teu Espírito, renova, Senhor, a alegria da Tua salvação, renova a fé no coração dos Teus filhos, para que possam caminhar ainda mais, rompendo, ó Deus, em fé, e assim levando a Tua igreja ao local onde o Senhor deseja. Assim nós oramos e os abençoamos, em nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, queridos? Levanta as suas mãos, né? Vamos dar a última bênção da noite. Obrigado pela homenagem, né? Eu creio que é a palavra de todos os pastores. E nós dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.